Fala, galerinha do mal! Está começando mais um Júlia Juliano, o seu podcast de baixíssima qualidade. Mas não tão baixa assim, não é mesmo? Como vocês perceberam, agora temos vídeos de introdução. E hoje eu vim bem inspirada no vídeo, bem azul, porque tô numa fase muito azul. E não basta ser Júlia, né? Tem que juliar. É esse o conceito desse podcast. Mas enfim, bora lá, que hoje o tema é sobre Deus escreve certo, mas por linhas tortas. Né? A gente pode falar isso, seja destino, energia, emanação, inclusive esse termo emanação. Vou falar um pouco dele no final do vídeo, então se você tem interesse, fica aí. Mas quero contar uma história que eu tenho aqui nos Estados Unidos, que eu acho ela muito legal e me fez refletir muito sobre a vida. Né? Que primeiro a gente tem que passar por uma coisa ruim, para depois a gente ter que passar por uma coisa melhor ainda. Para quem não sabe, eu vim para os Estados Unidos para ser au pair, para um intercâmbio de au pair. O que é isso? O intercâmbio de au pair é um intercâmbio em que você vem para os Estados Unidos, você mora para uma casa de um americano, de uma família americana, e eles te dão comida, te dão carro, não carro, né? Não necessariamente um carro, um transporte. Dão uma casa, né, pra você morar e em troca você trabalha pra eles. Você trabalha como babá, né? E aí você trabalha 45 horas semanais pra ganhar $200 por semana, né? Você pode trabalhar até. Tem famílias que trabalham mais, tem famílias que trabalham menos, tudo depende ali da família que você for arrumar. E aí, quando você chega nos Estados Unidos, você vê, puta que pariu, $45 semanais não é nada, pelo tanto que você trabalha, né? Mas é um intercâmbio muito interessante, caso você queira ter oportunidade dos Estados Unidos, de vir para os Estados Unidos, mas você não tem muito dinheiro, porque é muito barato você vir, tipo... Eu acho que eu gastei uns R$5.000 só pra vir pra cá. Porque a passagem, eles que bancam, a família que banca pra você... Né? Você tem que pagar uma agência, mas a família paga a agência também, então é meio que elas por elas. Por isso que você recebe muito pouco dinheiro. Mas enfim, não é sobre o intercâmbio que eu quero falar aqui, mas o que aconteceu comigo no intercâmbio. Eu dei match numa família e vim para os Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, primeiro você chega para um treinamento em Nova York e depois você vai para casa da família. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, minha família falou assim, a gente não vai conseguir te buscar. Tem como você pegar um Uber? E, gente, é muito louco. Você tá num país que você não sabe nada do país. Eu não falava inglês. Eu vim sem nada. Primeiro, você acha que a família vai te receber de braços abertos e manda você pegar um Uber, né? Isso é muito paia. E você tá com medo, né? Então eu já cheguei, quando eu pisei no aeroporto, falei assim, acho que essa família não é uma família tão legal assim, né? E aí eu lembro que na época, uma mãe de um dos amigos que eu fiz no treinamento, que também era au pair, me deu uma carona até minha casa, porque ela ficou com muita dó de mim. E eu fiquei bem frustrada, né? Que você chega e você vê várias famílias com cartazes, pegando um au pair, né? Pra ser da família. E a minha me pedindo pra pegar um Uber. E aí, quando eu cheguei na casa, eles eram muito estranhos, assim. Eles me pediram, mostraram a casa toda, me colocaram no quarto e falaram, a gente chama pro jantar. Só que isso era 2 horas da tarde, sendo que eu só tinha tomado café da manhã no hotel lá. E eu falei, cara, não é possível que eles não vão me dar nada pra comer. Eu tô morrendo de fome. Eu só vou comer no jantar. E foi assim dito. Eu tinha levado vários doces pra ele. Eu tava nem eu, comi tudo, que eu tava morrendo de fome. E aí era pra eu cuidar de 2 crianças, né? Uma criança de 8 anos e uma criança de 4 anos. Mas existe um parêntese muito grande nessa situação. As 2 crianças eram adotadas. E aí, o que acontece? Eu dei de cara com o que um trauma pode fazer numa criança. Um trauma grande que eu tô falando. As crianças, elas me testavam. Elas testavam o meu máximo pra ver se eu ia abandonar elas ou não. Era isso que eu sentia, pelo menos. A de 4 não gostava de mim. O de 4, né, que era um menino. Não gostava de mim porque a de 8 fazia ficar falando, não gosto da Júlia. Júlia, não quero que você brinque com a Júlia. Só que a de 8, ela me amava. Porque eu fazia tudo por ela.
Mas ela também me odiava ao mesmo tempo, porque ela não queria que eu cuidasse dela. Ela não queria que tivesse outra pessoa na casa. Ela não queria que tivesse alguém cuidando do irmão dela. Então a gente tinha várias questões, gente. Eu saí de lá porque foram séries de problemas, assim. Eu trabalhava final de semana, porque eu não trabalhava essas 45 horas semanais. Eu acho que eu trabalhava, sei lá, 20 horas semanais. Muito, tá? E aí, um final de semana sim, um final de semana não, eu trabalhava. E essas crianças, quando eu trabalhava final de semana, os pais queriam que eu saísse com elas. Aí teve uma vez que eu fui no museu, aí a de 8 pegou de 4 e saiu correndo. E aí eu consegui achar eles. Aí ela foi e me mordeu pra sair correndo. Tipo, filme mesmo. Eles eram bem filmes, os capetinha. Aí teve um dia que a gente foi no shopping, que foi, né, o que me fez dar o remédio, que a gente foi. E a de 4 pegou de 8 e saiu. E eu, louca, achando que eu perdi essas crianças no meio de um shopping aberto, de céu aberto. E aí elas iam pras lojas, passavam no meio das calças jeans, assim, ó, com as mãos nas calças jeans. E eu olhava pra aquilo, eu falava, puta que pariu, onde que eu me enfiei? E aí eu descia a escada rolante, ele subia a escada rolante, rindo na minha cara, eu descia, subia. E aí eu fui, cheguei na casa e falei assim, olha, pra mãe, pergunta a sua criança se ela quer mesmo um au pair, porque não vai dar se for assim, né? Só que existiria um porém. Quando você entra em rematch, quando você pede pra trocar de família, você só tem 2 semanas pra conseguir isso. Ou você acha algum outro lugar pra morar e você pode conversar com a agência e falar que você tá procurando outra família mais tempo, ou eles te mandam pro Brasil. E eu tinha uma amiga que tinha acabado de voltar pro Brasil, porque tinha entrado em rematch e não tinha conseguido outra família. E eu falei, nossa, eu tô com medo, mas vambora. E eu estava indo pro Alasca, de viagem de férias. Então eu fiz o seguinte, eu falei pra minha família se eles podiam solicitar o rematch quando eu voltasse do Alasca, porque aí eu ia ter essas 2 semanas mais livres e ainda iria conseguir ajudar eles e tudo mais, até eles acharem outra pessoa, mas eles não queriam mais ninguém. Porque a família gostava de mim. Apesar deles ser estranhos, a gente não tinha uma relação de família. Eles até que gostavam de mim. Eles me falavam que eu fazia um bom trabalho, apesar das crianças não falarem isso, né? Mas enfim. Quando eu pedi o rematch, eu acho que eu pedi, sei lá, no domingo e na quinta-feira eu ia. E aí eu acho que eu tive alguma coisa junto com meus amigos na quarta-feira e eu virei pra minha amiga e falei assim, cara, eu poderia muito conseguir uma família no Colorado que tivesse um carro só pra mim, que eu não precisaria dividir o carro, que fosse uma criança só e que tivesse final de semana off e que se bobeasse só um extra, eles fossem escaladores. E aí eu ri, falei assim, haha, impossível, né? Isso já é pedir demais. Aí corta pra eu indo, né, pro Alasca já. E eu já fiz um banner. Eu fiz um banner pra postar em grupão de Facebook. Tem uns grupão de família procurando rematch, ao pé pra facilitar ali e não ficar achando muita gente ali pelo aplicativo da agência, né, que você faz o programa. E aí uma família, me mandou uma mensagem. Eu tava no Alasca, eles mandavam, olha, Júlia, a gente adorou o seu banner, a gente quer saber mais sobre você, você também escala, a gente gosta de escalar, a gente tem uma criança só, e a gente gostaria muito de conhecer. Eu tive 2 entrevistas com essa família. Eu lembro que na época eu fiquei tão encantada com a família que eu não quis conversar com as outras au pairs que passaram, porque é muito importante você conversar com as outras au pairs pra saber se a família é legal ou não. E eu falei, véi, eu sei que é essa família que eu quero e eu não quero conversar com nenhuma outra au pair. E aí, o que acontece? Segui uma família que morava no Colorado, que tinha uma criança, que tinha final de semana off, que eram escaladores e que tinha um carro disponível só pra mim. Eu lembro que era um carro, assim, muito engraçado. Era um Avalon Corolla, sei lá, 2002. E que, véi, quando eu ligava ele e eu desligava, eu tinha que fazer chupetinha no carro, sabe, pra ele ligar de novo. Era muito engraçado. E eu andava com equipamento, assim, fazia chupetinha e eu era grata, porque era um carro velho, eu podia ir pra montanha com ele, eu fazia tudo com ele. E que eu era muito grata por ter esse carro. Enfim, hoje em dia, a família, né, a família do Bo,
é a família que eu amo. Eu considero eles realmente minha família aqui. Até hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu não trabalho mais com Bowl. E eles ainda deixam eu morar aqui pra eu, né, conseguir juntar um dinheiro, pra refazer minha vida. Eu ajudo eles com Bowl, mas não necessariamente trabalho. Eu, tipo, fico com Bowl quando eles vão pra date night. E é incrível, a gente tem uma relação muito boa. Eles são muito gratos por mim. No último domingo, eles fizeram uma festa surpresa pra mim, de comemoração de 2 anos do Colorado aqui. E eu não poderia ser mais grata por ter eles aqui. Porque eu sei que se qualquer coisa der errado. Sabe quando você pode contar com uma família? Eu posso contar com eles. Porque eles são minha família aqui nos Estados Unidos. E eu acho muito doido isso, sabe? Porque primeiro eu tive que passar por uma família muito louca, que eu chorava todos os dias de desespero de o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos. E aí eu encontrei essa família maravilhosa, que é o que hoje eu moro, né? Eu contei toda essa história pra falar pra vocês que realmente, às vezes Deus escreve certos, mas com linhas super tortas pra depois ser linear, né? E muitas pessoas vão falar pra mim que eu emanei isso e é por isso que isso aconteceu. Mas, gente, eu tenho um ranço desse termo. Não por não acreditar nele, mas por achar que ele está poluído na internet. Muitas pessoas hoje que falam muito sobre emanação e eu vejo muita gente próxima falar assim, você tem que emanar. Tá, eu vou falar aqui e pronto. É isso que é emanar? O que é emanar? Entendeu? E em minha humilde opinião, né, tirando isso de experiência, emanar tem que vir junto ao movimento, à ação. Como que você vai resolver essa questão da sua vida? E se eu, por exemplo, não tivesse me movimentado para fazer o post naquela hora, se eu não tivesse movimentado para conversar com outras famílias, se eu não tivesse movimentado para sair de um lugar que eu não estava confortável, entendeu? Então, tudo vem a partir do movimento. Por exemplo, muitas pessoas eu vejo fica aí soprando canela no primeiro dia do mês e achando que todos os problemas vão estar resolvidos. E não é bem assim. E, gente, eu não tô julgando ninguém que faz isso, porque eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu, por exemplo, sou reikiana, coloco reiki em tudo, se precisar sopro canela também, entendeu? Eu só quero deixar claro que a vida, ela vem junto com a ação. Tudo que você for fazer na sua vida, ela vem a partir do movimento e da ação. Por exemplo, o primeiro dinheiro que eu juntei para eu poder viajar no meu primeiro mochilão foi porque eu tomava uma coquinha e um Trento todos os dias na Araújo. Eu morava em frente a Araújo. E aí eu decidi, eu vou parar de comer Trento e tomar Coca-Cola todos os dias. E aí toda vez que era a hora de fazer isso, eu pegava o dinheiro que eu tinha e colocava em um porquinho mesmo, de banco, chamava ele de Jack. E aí, foi aí que eu fiz minha primeira viagem sozinha. Na minha segunda viagem sozinha, eu precisava juntar dinheiro. Então, eu juntei dinheiro vendendo hambúrgueres de grão de bico, de lentilha, só o bife, né? Vamos dizer bife, mas não é bife, né? Chamava Astro Burgers, até não sei se alguém vai lembrar. E eu paguei 1 mês de estadia na Caraíva, entendeu? Então, tudo que eu emanei, eu realmente fiz para isso acontecer. Eu me movimentei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, que a vida, ela não é linear. Mas o movimento, ela pode trazer ali uma montanha russa. Então, em que a queda pode ser bem brusca, mas a subida, meu amor, pode ser linda. Então é isso, gente. Fica aí, galerinha do mal, com mais esse podcast. Quero saber o que você achou. Então, por favor, comenta, me segue, curte, dá um like e me diz aí sobre o que você quer que eu falo no meu próximo podcast. Berros!